Bom dia, paz. Vamos começar mais uma aula do Dorante. Aqui para amar, muito obrigado por mais um dia, Pai. Estamos com a tua presença, Pai. Pai, que possa ser um instrumento seu, Senhor, que possa me fazer ser entendido, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda também, Pai, que para amar que estão aqui, Pai, entender a tua palavra, Pai, conhecer um pouco mais de ti, Pai, no dia de hoje, Pai. Louvado e conhecido seja seu nome, Senhor. Amém. E a gente vai para a aula 3, né? Para a revista, né? Os decretos e as obras de Deus. Capítulo 3. Se encontra na página 14. O tema da aula de hoje é a aliança da redenção. E o subtema, o subtópico, é a aliança com Cristo e os que estão nele. Vamos lá. Começando a introdução. A revistinha, ela começa a introdução citando a pergunta 31 do Catecismo Maior de Westminster, que diz o seguinte: o pacto da graça foi feito com Cristo como o segundo Adão, e nele com todos os eleitos como sua semente. Então, quando eu comecei a montar essa aula, eu decidi trazer algumas definições primeiro na introdução, né? Primeiro, a definição é o que seria a redenção, né? Nosso tema hoje é a aliança da redenção. Deu uma pesquisa básica e peguei o seguinte conceito. Em teologia, a redenção significa o resgate como compra da humanidade por Jesus Cristo. No conceito cristão, os privilégios da redenção incluem o perdão dos pecados. O perdão dos pecados, no caso, a justiça e a vida eterna. Então, redenção, basicamente, quanto à teologia, é o resgate da humanidade por Cristo, né? Então, quando a gente pega esse pacto, pega o pacto da graça, de acordo com a pergunta 31, né? Com quem foi feito o pacto da graça, a gente tem que foi feito com Cristo e com seus eleitos. Cristo, ainda de acordo com o Catecismo de Westminster, no caso agora a pergunta 36, quem é Cristo? Lá está o seguinte: Cristo é o único mediador do pacto da graça. É o Senhor Jesus Cristo, que sendo eterno Filho de Deus, da mesma substância igual ao Pai, no cumprimento do tempo, fez-se homem e assim foi e continua a ser Deus, e homem em duas naturezas, perfeitas, distintas, em uma só pessoa para sempre. Ou seja, o pacto da redenção, o pacto da graça, ele foi feito com Cristo e com os eleitos. Cristo, ele é o nosso mediador, ele é o mediador desse pacto. E agora, quem seriam os eleitos? Segundo aqui o Catecismo, os eleitos são aquelas pessoas escolhidas por Deus, as quais serão cumpridas os propósitos divinos. O eleito é um predestinado para o fim, antecipadamente determinado por Deus. Então, os eleitos aqui, nesse pacto, são as pessoas escolhidas por Deus antes mesmo da criação do mundo para cumprir seus propósitos aqui na Terra, para cumprir sua missão. Então, outro conceito também que eu queria trazer é o conceito de que aliança seria essa, né? Aqui estamos falando aqui da aliança da redenção. Então, que aliança seria essa? Lá em Hebreus 8:10, vou falar aqui, diz o seguinte: esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, escreverei em seu coração, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É essa aliança que a gente está falando, está estudando hoje, né? Então a gente conclui aqui, de um lado da aliança está Deus, e do outro lado está Cristo e os que estão nele, que são os eleitos.
de acordo com o catecismo, né? De acordo com a Bíblia também, ó. Então agora a gente vai para o primeiro tópico, que é união com Cristo e eleição, união com Cristo, eleição e redenção. É através da união com Cristo que as obras de Deus ocorrem em nós. Quais seriam essas obras? A eleição, o chamado, a regeneração, a fé, a justificação, a adoção, a santificação, a perseverança e a glorificação. Só através de Cristo que nós podemos que essas obras ocorrem em nós. De acordo com Efésios 1, 3 e 4, lá a gente pode ver que a união com Cristo ela foi estabelecida antes mesmo da criação do mundo. Ela foi estabelecida no princípio. Antes mesmo de ser feito qualquer coisa, Deus já estabeleceu que seu povo estaria unido com Ele. Deus também vê isso no livro. Aí na página 14. Então, antes de qualquer coisa, antes de se criar qualquer coisa, o Pai deu ao Filho aqueles que seriam santos, aqueles que seriam os separados e reconhecidos perante Ele. A gente viu isso lá em Efésios 3, 4, né? Efésios 1, versículo 3 e versículo 4. Que antes de qualquer coisa, o Pai já tinha enviado os separados e entregue ao Filho, né? Entregue a Cristo. Então aí a gente já começa a ver um pacto de Deus para com Deus, um pacto de Deus Pai para com Deus Filho, né? Antes mesmo da criação já estava estabelecido. Então a gente pode ver também no livro que Deus também já sabia que nós pecaríamos contra Ele, e que por isso Ele ia enviar o seu Filho para nos redimir de nossos delitos e pecados, através de uma morte de cruz. Ou seja, nós já estávamos separados, mas também já era o conhecimento de Deus que nós seríamos pecadores e pecaríamos sim contra o Pai, né? E por causa do nosso pecado, Ele iria enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar, né? E nos libertar, né? E nos redimir do nosso pecado. Como eu disse lá no início, a redenção é resgate, é trazer de volta, né? Então, o ato de Adão lá no Éden não foi surpresa para Deus. Já sabia que isso aconteceria, né? Já era o conhecimento do Pai de uma criação, o ser humano pecaria, o ser humano se entregaria ao pecado. Então, nesse tópico, a gente pode concluir que a nossa eleição ela ocorre em Cristo Jesus e que antes mesmo da criação dos eleitos, ou seja, nós fomos separados em Cristo Jesus, antes mesmo da nossa criação, já estávamos separados em Cristo Jesus. Deus nos deu para Ele, né? A gente pode ver no folheto, na página 15, ainda no tópico 1, vou ligar aqui no telefone, uma citação da teologia sistemática de John Frame. John Frame, no caso, diz o seguinte: estamos em Cristo antes de sermos batizados, antes de sermos regenerados. De fato, enquanto ainda estávamos mortos dos delitos e pecados. A afirmação acima pode gerar a seguinte dúvida, né? Como alguém que ainda não foi justificado perante Deus pode estar em Cristo? Como alguém pode estar em Cristo mesmo estando morto dos seus delitos e pecados? Então o livro também explica essa afirmação de John Frame. Pode ter segunda explicação lá no livro, ainda nesse parágrafo. No caso, no penúltimo parágrafo. Na quarta linha do penúltimo parágrafo. Diz o seguinte: tal pessoa ainda está sob a condenação divina, mas a Bíblia diz:
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na verdade, muitos que foram eleitos ainda estão sob a ira de Deus. Ainda vivem entre delitos e pecados. Foram eleitos, mas ainda não foram justificados pela fé. Esses estão em Cristo pela aliança da redenção, mas não no que se refere à justificação. Então você pode estar em Cristo sendo eleito, né? Aqui também, se não me engano, a revista ela faz uma diferenciação entre estar em Cristo e estar unido a Cristo, né? Você pode estar em Cristo porque você foi separado, mas você não pode estar unido a Ele por causa justificado, né? Então a gente parte agora para o segundo tópico, que é a aliança entre o Pai e o Filho. Nessa aliança, o Pai dá ao Filho o sacerdócio eterno e o Filho se oferece como sacrifício vivo em resgate de seu povo. Então essa é a aliança entre o Pai e o Filho. O Pai oferece ao Filho seu povo e o Filho se oferece em resgate desse povo, né? Já seria pecador. Se a gente abrir lá em Salmos, você pode até abrir, Salmo 110, temos já o versículo 1 e também o versículo 4. A Bíblia deixa esse versículo. Salmo 110. A gente pode ver uma declaração aqui do Salmo de Davi, no versículo 1, que diz: E assim declarou o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de teus inimigos faço objeto de descanso para teus pés. Pulando no versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Senhor, o Deus diz ao Filho, né, chama Jesus para sentar à sua direita, né, só Jesus pode sentar à direita de Cristo, e também declara a Jesus sacerdócio eterno, né? O que acontece? Lá na época de Moisés, o sacerdote era aquele que estava entre Deus e o povo, né? Era aquele que levava, aquele que sacrificava, dava sacrifício em nome do povo para com Deus, né? Para os pecados do povo, né? Para expiar os pecados do povo. O sacerdote, antes dele sacrificar para o povo, ele tinha que fazer um sacrifício em relação ao seu próprio pecado, para depois ele se colocar na presença de Deus. Então, Deus ele estabelece Jesus como sacerdote eterno. Na ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era aquele rei que também foi sacerdote, se não me engano, né? É isso? Então ele estabelece nessa ordem. E diferentemente dos sacerdotes da época de Moisés, dos seres humanos como nós, eles não tinham pecado para expiar, eles não precisavam oferecer primeiro pecados sobre sacrifício em relação aos seus pecados, para depois oferecer um sacrifício em relação ao pecado do povo. Jesus ele já era perfeito, já era puro, já era santificado, não tinha pecado nele, né? Então, por que ele é sacerdote eterno? Porque Jesus ele fez o último sacrifício. Enquanto diariamente os sacerdotes vão fazer sacrifícios em relação ao pecado do povo, Jesus ele fez o último sacrifício, né? Aquele que ele ofereceu a si mesmo como sacrifício. Como sacerdote, ele tinha essa função de sacrificar perante Deus. Jesus se colocou como sacrifício e é o último sacrifício, né? Aquele que nos livra do pecado. A gente pode ver isso lá em Hebreus 7:27. Diz o seguinte: ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sacerdotes, que os ofereciam primeiro pelo seu próprio pecado e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez
de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Então, quando Jesus ele oferece a si mesmo, lá em Hebreus 7, 27, ele declara que Jesus ele oferece a si mesmo como sacrifício de uma vez por todas. Ele se torna então, ainda em Hebreus, só que agora em Hebreus 7, no versículo 22, diz o seguinte: declara que Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior. Ou seja, ele se colocou agora como garantia dessa aliança, né? Agora não era mais necessário que fosse feito sacrifícios, como antigamente, como faziam os sacerdotes antigamente. Eu não sei se eu cheguei aqui a colocar o significado de aliança. Eu acho que está aqui no final. Eu li uma pesquisar e a palavra aliança significa corte de sangue. Implica que o sangue será derramado para selar o contrato. Então, para ser uma aliança, deve haver sangue, né? Sacrifício. Jesus se colocou nesse lugar, como sacrifício, de uma vez por todas, para redimir o seu povo do pecado, de uma vez por todas. De redenção, né? Por isso que é a aliança da redenção. Agora, no tópico 3, a gente vê a descendência pactual do servo de Deus. Vamos lá ainda na página 15. É o último tópico da página 15. Como uma aliança estabelecida? A primeira pergunta que surge, né? A gente pode ver essa resposta no livro, logo no primeiro parágrafo. Na Escritura, sempre que Deus faz uma aliança, essa aliança é feita com a pessoa e com as gerações depois dela, ou com a pessoa e seus descendentes. Foi assim com Abraão, com Isaac e Jacó. Aí surge a seguinte pergunta: quem são os descendentes de Cristo? O livro também dá essa resposta. Só procurar aqui onde está a resposta, vou indicar para vocês. Eu está aqui no livro, mas eu não sei se está aqui no meu esqueci em casa. Aí não está marcado aqui. E o seguinte: o Redentor não teve descendência, não teve filhos, mas tem descendências espirituais. O profeta Isaías diz que ele tem uma posteridade, e ela é composta daqueles que serão justificados. Ou seja, ele não tem uma descendência física, né? Mas ele tem uma descendência espiritual ou seja, é uma posteridade, né? Quando a gente abre lá em Gálatas 3,16, diz o seguinte: desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma pessoa só. Se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Ou seja, nós somos a descendência de Cristo, né? É uma descendência espiritual, daqueles que serão justificados nele. A gente pode ver isso aí em Gálatas 3,16, né? Que a promessa feita a Abraão é ser descendente. O descendente é Cristo. Agora a gente vai acabar bem cedo hoje. A gente entra, é um tópico bem pequeno, são só 2 páginas, né? É bem tranquilo. A gente entra agora no quarto e último tópico, que é a promessa de vida eterna aos eleitos. Essa promessa também foi feita na eternidade. Essa aliança a aliança da redenção, ela é uma aliança de Deus para com Deus na eternidade, incluindo da criação do mundo. Essa aliança foi feita. Então a promessa de eternidade também foi feita há tempos atrás, quer dizer, antes da criação do mundo, né? O livro destaca isso. Eu peguei um versículo de João, esse famoso versículo de João 3,16, que diz:
que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É João 3,16, né? Ou seja, essa promessa. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9 e 10, declara que a promessa de vida eterna foi cumprida na morte e na ressurreição de Cristo. A gente pode ver isso lá pode confirmar isso lá em 2 Timóteo. Então a promessa de vida eterna, ela é cumprida, ela se cumpre tanto na morte e na ressurreição de Cristo. A gente já passou pelos 4 tópicos, como eu disse, é um tópico bem tranquilo, é um capítulo pequeno, são 2 páginas, 3 páginas no caso. A gente entra agora na conclusão. Eu separei a conclusão para a gente ler junto, direto no livreto. Eu achei bem tranquilo, bem explicativo. Vamos lá. Cristo, na página 16. Cristo foi escolhido pelo Pai na eternidade para realizar a redenção de seu povo eleito. Essa decisão divina, também chamada de decreto divino, foi firmado aquilo que conhecemos como a aliança da redenção. Foi feita entre o Pai e o Filho, e aqueles que estão nele, e aqueles que estão no Filho, representados e substituídos por ele. Nessa aliança, o Pai se compromete a dar ao Filho uma posteridade espiritual justificada, e o Filho se compromete a se entregar como sacrifício para redimir seu povo. Os termos desse decreto divino, os eleitos estão em aliança com o Pai pela mediação do Filho. A gente conclui que essa aliança foi feita antes da criação do mundo. Nessa aliança, o Pai oferece ao Filho, o Pai dá ao Filho sacerdócio eterno, o Pai oferece ao povo ao Filho, e o Filho se coloca como sacrifício no lugar de seu povo, né? Para selar essa aliança. Que o Pai já sabia que o povo pecaria, então ele sabia também que teria que entregar seu filho no lugar do povo, né, para redimir o pecado, para justificar. Então essa é a conclusão. Agora a gente chega na aplicação que foi visto. No tópico da aplicação a gente vê 3 perguntas. Toma cuidado aqui. A primeira pergunta é: em quem se deve confiar para a salvação? Quem é o nosso mediador, o cumpridor da aliança em nosso lugar? Diz que a salvação. A primeira pergunta é: quem se deve confiar para a salvação? A salvação não vem por meio dos nossos atos. A salvação não é dada por um homem, por um pastor, ou por um bispo, ou por quem quer que seja. A salvação é a obra de Jesus Cristo. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Seres mortos não podem gerar vida. Um morto não pode gerar vida a si mesmo, né? Não pode se curar, não pode ter amor sobre si mesmo e gerar vida. Então, a salvação é a obra de Jesus, que cumpriu a aliança por meio da sua morte. Ou seja, a salvação é a obra de Cristo, e Cristo ele é o nosso mediador. É ele que é o mediador da nossa aliança, dessa aliança. E ela só foi cumprida através da morte e ressurreição de Cristo. A segunda pergunta é: você se apoia na obra de Cristo, na redenção, para viver como quer ou para agradá-lo? Então, é uma passagem, não sei se eu coloquei aqui, eu não cheguei a colocar, mas que Paulo faz aquela pergunta retórica, porque se a gente é salvo por Cristo, a gente precisa continuar pecando para continuar tendo a obra da graça na nossa vida. Ele diz que não, né? Então, quando a gente está lendo lá aquela carta de Efésios, a carta dele a Efésios, 2, 8 e 10, diz que a salvação não vem por obras, né?
salvação depende de Cristo. A gente já respondeu essa pergunta já vimos na pergunta 1. Então, salvação depende de Cristo, por que ter boas obras? Né? As boas obras realmente não nos salvam, mas elas refletem a nossa salvação. Não é porque eu tenho boas obras que eu sou salvo, mas porque eu sou salvo que eu vou ter boas obras. Né? Eu vou buscar agradar a Cristo e cumprir os seus propósitos aqui na terra. Então, por causa da salvação que a gente produz boas obras. A terceira pergunta é a seguinte: os sofrimentos significam que Deus o abandonou, que não ama? Segundo a Escritura, qual a extensão do amor de Deus? Eu também separei a seguinte pergunta para essa pergunta 3. Eu completei essa pergunta com o seguinte: se os eleitos são amados por Deus desde antes da fundação do mundo, salvos de sua ira certa e preservados para viver a eternidade no paraíso, qual seria a necessidade de eles sofrerem aqui? Aqui está a resposta. Os sofrimentos que os crentes enfrentam são reais e tem vários motivos. Muitas vezes o motivo do nosso sofrimento é a culpa de um ato nosso, é a consequência de um pecado nosso, ou também de outros motivos. Né? Eles demonstram a glória futura e devem despertar em nós uma confiança inabalável na providência e no amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, concedendo-nos condições de viver no tempo presente, sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a gente sofre, né? Uma vez eu vi uma frase que a gente é aprovado para ser aprovado. Nesse mundo a gente vai ter esse sofrimento. Estar em Deus não nos impede de sofrer, né? Mas nos faz suportar o sofrimento. Nos traz esperança, né? Nos enche de esperança estar em Cristo. E também aí tem a segunda pergunta, nessa pergunta 3, né? Segundo a Escritura, qual a extensão do amor de Deus? A extensão do amor de Deus é a seguinte: é o amor sacrificial, o amor que se coloca em nosso lugar. A gente pode ver lá em Efésios 3, de 18 ao 29, né? Paulo, a gente pode até ler, né? Paulo, só ler aqui. A pergunta né? Segundo a Escritura, qual é a extensão do amor de Deus? Vamos lá ler Efésios 3, 18 ao 29. Pois seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que seja preenchido de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Ao 21, no caso, né? 29, perdão. Então, Paulo fala sobre isso. Também a gente pode ir lá ver em Mateus 3,16, né? E a gente está vendo aqui, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a extensão do amor de Deus, um amor sacrificial, um amor que se coloca em nosso lugar, né? Para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E temos também a quarta e última pergunta, a quarta e última aplicação,
E o seguinte, porque a seguinte resposta, né? Você tem louvado a Deus por sua redenção em Cristo? Isso é uma pergunta muito pessoal, a cada um tem que responder para si mesmo. Você tem louvado a Deus por sua vida, por sua redenção em Cristo, por Ele ter recuperado você, por Ele ter morrido em seu lugar. Como eu disse, a redenção é um ato de resgate, né? Deus te resgatando do pecado, Deus te dando vida. E eu separei aqui o Salmo 71, versículos 12 e 23, que diz o seguinte, é o Salmo o salmista diz o seguinte: então te louvarei com um instrumento de cordas, pois és fiel às suas promessas, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Salmo de Israel. Darei gritos de alegria, cantarei louvores a ti, pois tu me resgataste. Nós possamos agir como salmista, né? Cantando louvor a Deus, gritando de alegria por essa redenção. Porque a gente às vezes não tem compreensão que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, fomos resgatados por Deus, né? Então que a gente possa fazer como salmista, darei gritos de alegria e cantarei louvores a ti, pois tu me resgataste. A aula termina, sem nem que lição, na verdade. Agora eu reparei que a gente está errado, está 13h34. Então está virando bem cedo hoje. Hoje, como eu disse, né, é pequeno o estudo de hoje, mas é um estudo bem complicado de se entender, eu acho. Foi difícil para mim preparar essa aula, mas agradeço, né, por estar aqui hoje. Espero que vocês leiam em casa, tenham uma revisão dessa aula, para entender melhor até. Leiam também as referências bíblicas que estão, né, nesse capítulo, são muito ricas. Para entender um pouco mais sobre esse tema, eu aconselho vocês a ler os livros Efésios, também Hebreus, fica bem interessante você ler Hebreus versículo 8, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 12, que ele fala o papel de Jesus como mediador, né? como novo sacerdote, né? Como sacerdote eterno. Explica bem o escritor de Hebreus um pouco sobre essa aliança, sobre essa nova aliança da redenção. Então é isso, vamos orar para terminar essa aula. Alguém tem alguma dúvida? Não? Aquele Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, de aprender um pouco mais da tua presença, da sua palavra, Pai, da sua aliança com aquele Pai amado. Pai, possamos te louvar, Pai, porque fomos resgatados com aquele Pai amado, porque fomos separados, Pai, porque somos poucos, somos uma geração eleita, Pai querido. É louvar e agradecer esse nome no dia de hoje, Pai. Vemos, Pai querido, Pai amado, agir como eleitos, Pai, como separados, Pai, e cumprir os propósitos aqui na terra, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, entrego essa aula de hoje a Ti, Pai. Já também peço, Pai, pela próxima aula do próximo sábado, Pai. Também por esse culto que vai começar daqui a pouco, Pai, daqui a alguns minutos, Pai. Também abençoar o pregador, Pai, querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Faça-nos também, Pai, sensíveis à Tua voz, à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Como geração eleita, Pai, prepara-nos e coragem-nos, Pai, querido, Pai amado, Senhor. Dá-nos fome da Tua palavra, Pai, Senhor. E sacia essa fome, Pai, querido, Pai amado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Somos gratos por Deus de hoje, Pai, por estarmos aqui, Pai. Louvado e agradecido seja o seu nome, Senhor. Amém.